Possamos tirar o melhor proveito possível desse estudo, desse ensinamento de Jesus, que é o servo bom, que é do livro Boa Nova, pelo espírito de Humberto de Campos, pelo médium Francisco Cândido Xavier, no qual fazemos uma ressalva que Emmanuel dá o seu aval a esse livro, para a gente observar a importância desse livro Boa Nova, que Emmanuel diz que não poderia se ter escolhido um espírito melhor do que Humberto de Campos para tratar da vivência de Jesus com os apóstolos. Isso nas palavras de Emmanuel. Como nós conhecemos a obra de Emmanuel, ele vem autorizar esse autor, Humberto de Campos, nessa descrição, porque ele era o mais preparado no mundo espiritual para falar da convivência de Jesus com os apóstolos. E a gente, nesse livro, temos em torno de 25 a 30 capítulos, eu não me recordo o número exato, mas são todos capítulos que tratam da problemática dos apóstolos, as dificuldades que eles vivenciaram naquele momento que eles estavam encarnados. Então, a cada página, a cada capítulo, traz uma história referente a um estudo, a um problema que os apóstolos enfrentavam. E esse, o servo bom, é quando Jesus fala que todos nós somos servos do Senhor, ou todos nós somos servos de Deus. Agora, sermos servos é a primeira parte, é nos matricularmos na escola de servir. Mas será que nós já podemos dizer que somos servos bons? E aí, lógico que nós temos momentos de bondade, nós temos momentos não por má índole, mas sim, às vezes, até por amor em excesso aos nossos filhos e aqueles que estão tutelados sobre as nossas responsabilidades, em condição de funcionários, em condição de sobrinho, em condição de neto, em condição... e que estejam sobre nossa responsabilidade, às vezes o excesso de amor impede que sejamos bons servos. Porque quando nós protegemos demais, nós criamos uma criança ou um funcionário que ele fica muito frágil. Nós resolvemos todos os problemas, principalmente dos nossos filhos, sobrinhos, netos, esses pequenininhos, que você, quando vê um pequenininho ou uma pequenininha, né, uma menina, você olha assim e você fica sem reação, aquele sorriso parece uma prece. Como que você vai chamar atenção? Como que você vai ser rigoroso na educação? Você acaba fazendo pelo filho, pela filha ou por qualquer outro. Você tira a responsabilidade. Nós estamos nesse momento demonstrando o amor que temos por essas crianças. Infelizmente, nós fragilizamos, porque nós tiramos a responsabilidade deles, do ensinamento deles, de eles começarem a servir desde a sua tenra idade. E depois, quando forem adultos, nós vamos querer ensinar que tem que servir, que tem que ser servo do Senhor. Mas aí já é difícil, porque uma árvore, é difícil de você endireitar uma árvore torta. Mas uma árvore que está começando a nascer, representado pelas crianças de uma forma geral, nós podemos educá-las para que elas vão tendo responsabilidades. É difícil para o pai e para a mãe? Claro que é difícil. Eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos, e tenho um pequenininho de 7 anos, que convive aqui em New Jersey, e ele faz algumas artes, às vezes, deixa para lá, deixa para lá. É o excesso de amor, mas essas artes vão tomar um vulto maior na sequência e que talvez ele não seja no futuro um servo bom, ou que ele, se não for corrigido essas atitudes. Então é importante nós nos colocarmos na posição de servos, que todos somos servos do Senhor, e cada um de nós tem uma responsabilidade, ou como pai, ou como mãe, ou como avô, como tio, como padrinho, como vizinho, como amigo. Nós temos a responsabilidade de, na medida do possível, auxiliar, educar essas crianças
para que eles também aprendam a ser servos, coisa que muitos de nós não tiveram a oportunidade na infância de já vir com esse ensinamento. Olha, vamos aprender desde cedo que é necessário servir, porque nós vamos servir em casa, nós vamos servir na escola, nós vamos servir no centro espírita, nós vamos servir, se aprendermos, em qualquer ambiente que nós nos encontrarmos, nós vamos servir. Nós vamos estar aptos, nós vamos compreender a importância de servir. E assim, Jesus também, se aproveitando da dificuldade dos apóstolos, ele dá esse ensinamento do servir. E ele afirma que todos nós somos servos ou servidores. Aqui na Casa Espírita nós temos um exemplo mais próximo de todos nós, porque nós temos servidores aqui que são servidores voluntários. Porque com o Espiritismo nós aprendemos que, como disse o André, como qualquer segmento religioso necessita de arrecadação. Então, todos os segmentos religiosos fazem atividades com o objetivo de arrecadar dinheiro. E nesse objetivo a gente precisa contar com os servidores ou com os voluntários. Você é um voluntário, mas para ser um voluntário você vai ser voluntário para servir. Então, nós dependemos de todos os servidores, de todos os servos que tem na Casa Espírita, assim como qualquer outro segmento religioso também dependa dos servos daquele outro segmento para que eles consigam cumprir com as suas obrigações de aluguel, de imposto, de outras despesas, energia elétrica, alguém tem que pagar. Então é o nosso trabalho voluntário, a nossa proposta de servidor é que nos leva a essa condição. E aí no livro, ele começa esse capítulo com uma pendenga, né? Diz assim, como falar na roça, tem uma pendenga para resolver, aí tem uma dificuldade, né? Os apóstolos começaram a discutir a questão da riqueza. E ele diz assim, a condenação das riquezas se firma no espírito dos discípulos com profundas raízes, a tal ponto que por várias vezes foi Jesus obrigado a intervir de maneira a opor termos a contenda injustificáveis. Tudo isso que acontecia com os apóstolos é porque eles não tinham esclarecimento, eles não tinham conhecimento de qual é a maneira certa, o que deve ser certo. E assim acontece conosco na Casa Espírita. Nós temos que administrar essa casa aqui. Um grupo acha que o certo é fazer isso, outro grupo acha que o certo é fazer aquilo, e fica essa contenda, essa conversação, essa discussão, até que alguém chegue e reafirme, olha, se fizermos assim, teremos essas dificuldades, se fizermos aqui, teremos essas dificuldades. Perante as dificuldades, nós teremos a capacidade de escolher qual é a melhor opção, e a gente vai executar o trabalho. E assim estavam os apóstolos. E Jesus, em muitas oportunidades, ele intervia. Mas Jesus, como bom mestre, ele não intervia na primeira palavra. A pessoa nem começou a falar e Jesus diz, não é assim. Não, Jesus ele tinha uma posição de mestre, ele era o educador. Então, ele ouvia o comentário de cada um e ele se calava. Deixe que vocês discutam o assunto, mais ou menos se passava na cabeça de Jesus, e que encontrem uma solução. Conversando amigavelmente, ou mesmo que alguém levante a voz, o outro acalma, e buscar dentro do grupo de apóstolos uma solução para a problemática. Mas em determinados momentos ele era obrigado a intervir, porque os apóstolos não estavam chegando a um consenso. Então, nesses casos, Jesus intervinha e, de vez em quando, Tadeu parecia querer impor aos assistentes das pregações do lago a entrega de todos os bens aos necessitados. Felipe não vacilava em afiançar que ninguém deveria possuir mais que uma camisa, constituindo uma obrigação tudo dividir com os infortunados, privando-se cada qual do indispensável à vida. Então nós temos aqui colocada a primeira opinião dos apóstolos, né? Tadeu e Felipe, eles eram rigorosos, eles achavam que você devia ter só uma camisa e o resto você tinha que repassar. Tá certo, tá errado? É só uma ideia, né? Eles vão trabalhar essa ideia, mas é uma ideia radical, porque se você distribui tudo aquilo que você tem para os necessitados,
talvez te falte os recursos para você dar continuidade na tua existência. Então não é uma recomendação plausível, porque se você dá tudo o que você tem, será que eu recebendo eu vou fazer bom uso? Ou eu vou destruir, porque eu recebi de graça mesmo, não trabalhei, não fiz nada, eu destruo tudo e amanhã eu sou um necessitado e você que deu tudo é outro necessitado. Então esse não era um caminho. E ele queria impor isso nas pregações do lago, como se fosse dizer para vocês aqui hoje, olha, vocês vão daqui hoje, mas vocês se desfaçam do carro, da casa, de tudo. E você, onde é que eu vou morar? Onde é que eu vou viver? O que eu vou comer? Quer dizer, é simples de a gente observar a problemática gerada por essa atitude, é uma problemática que só vai aumentar os problemas de cada um de nós. E não é assim, né? Se nós voltássemos para aquele ditado bem antigo, matar a galinha de ovos de ouro, seria o que eles queriam fazer. Aqueles que têm que dar tudo. Aí ficam todo mundo sem. Porque aquele que recebe, nem todos que recebem tem capacidade administrativa para administrar os bens recebidos e fazer com que esses bens gerem benefícios para terceiro. Ora, mas se quem recebe tivesse a capacidade de gerenciar os bens recebidos e gerar lucro a terceiros, por que é que não faz você que já tem os benefícios? Você também pode pegar esses benefícios que você tem, fazer gerar lucro para terceiro, sem que você se desfaça daquilo que você tem. Se desfazer do que você tem para fazer caridade não é recomendado, não é o caminho. Se você tem bens materiais ou bens espirituais, porque nós não estamos falando aqui só de bens materiais, ele se refere a uma camisa, mas se você tem conhecimento do Evangelho, você pode distribuir esse conhecimento, não vai reter esse conhecimento com você, porque não te fará melhor se você reter o conhecimento. Agora, te fará melhor se você dividir esse conhecimento. Se você fazer com que esse conhecimento que você tenha renda para terceiros o benefício. E assim nos bens materiais é a mesma coisa. E aí o Levi entrou na discussão. E ele pergunta assim, e quando o pobre nos surge somente nas aparências? Replicava judiciosamente Levi. E aí ele continua, porque o Levi era um famoso cobrador de impostos da época, né? E ele continua, conheço homens abastados que choram na coleteria de Cafarnaum como miseráveis mendigos, apenas com o fim de se eximirem dos impostos, fugindo das responsabilidades, ricos se fazendo, né, de mendigos, mas só com o objetivo de não pagar o imposto. Aí ele continua, sei de outros que estendem as mãos à caridade pública e são proprietários de terras dilatadas. Então aí nós observamos por essas duas colocações de Levi que possuir bens materiais não é o problema. Porque o primeiro possui, é abastado. Mas ele chora para pagar até aquilo que é uma obrigação. O imposto é uma obrigação. Dentro da nossa sociedade atual, nós temos a obrigação de pagar imposto. Porque quando nós pagamos imposto, o imposto vai para o governo vai fazer estrada, escola, infraestrutura, e as escolas servirão aos nossos filhos. Então, o pagamento do imposto na medida das suas possibilidades, naquilo que você entende que você possa pagar, é uma responsabilidade de você pagar o imposto. Agora, se você for lá na prefeitura, ou lá no estado, ou no federal, pedir ajuda porque você não pode pagar o imposto, porque assim você vai ficar mais rico e vai acumular mais, nós estamos vendo aí a chaga do egoísmo, que você está alimentando a chaga do egoísmo. O bom senso, o equilíbrio, como nos recomenda Emmanuel, é que nós cumpramos com as nossas responsabilidades, porque ele está se referindo a alguém que é abastado. Não estamos falando aqui, olha, a pessoa mal ganha para comer, ela não consegue pagar imposto, então não paga o imposto, coma, sustente a tua família, não se preocupe com o imposto, porque é uma questão de responsabilidade, é uma questão de a responsabilidade vem conforme as nossas possibilidades. Então, se eu não estou conseguindo sustentar minha família, eu vou pagar imposto? Claro que não. Eu vou sustentar minha família. Eu tenho alegações morais para não pagar o imposto. Agora, o segundo, ele paga os seus impostos e ele ainda estende a mão à caridade pública.
Ele está cumprindo com a sua obrigação e ele está fazendo com que os seus valores materiais gerem benefícios a terceiros. Então, essa é a recomendação. Cumpra com as suas obrigações e ainda, né, estenda a mão à caridade. Então, a caridade nós vemos aí como uma virtude que esse rico está desenvolvendo. O de cima, o egoísmo. Então, nós observamos nessas duas colocações que a fortuna não pode ser condenada, mas sim o uso de maneira criminosa da fortuna, aí sim essa é condenada. Porque no Evangelho tem, é mais fácil que o rico passar, ou melhor, é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. O que eles estão fazendo nessa passagem assim, se nós pegássemos a letra? Como está a letra? Nós estamos julgando que a riqueza te leva você para os umbrais da vida. É assim que se vê. Mas aí nós estamos pegando a letra. Mas vamos extrair da letra qual é o significado dessa passagem. Porque normalmente os que são ricos, que são abastados, eles não se preocupam com os que têm menos. Eles não se preocupam em aspecto nenhum. Não todos, alguns, cada vez menos, porque cada vez mais a gente vê os ricos fazendo com que sua riqueza gere benefício para terceiros. Esses são considerados os bons servos. Aqueles que fazem a sua riqueza gerar lucro ou benefício para terceiros. Fazer a sua riqueza gerar benefícios para terceiros sem que você faça com que essa riqueza deixe essas pessoas mal acostumadas. Você tratar esses pobres, você não precisa mais trabalhar, eu vou te dar todo mês um valor, sendo que você tem o trabalho e pode ganhar. Então, esses ricos, abastados e que fazem a caridade, e de milhares de formas diferentes, até um rico criando um emprego, montando uma empresa, mas ele vai ficar mais rico. Mas e a passagem dos talentos que Jesus distribuiu? 1 talento, 3 talentos, 5 talentos. Ele nos deu os talentos para que sejamos desenvolvidos por nós. Então nós não podemos criticar o rico porque tem os talentos. A gente vê muito, e me desculpe a fonte de informação agora, que é uma fonte pública, né? E não muito confiável, que é o Facebook. Mas tem algumas verdades no Facebook, da riqueza. Você abre o Facebook lá e você vê. O Neymar ganha muito dinheiro, é um absurdo ele ganhar uma fortuna. O Messi é um absurdo ganhar 240 milhões na semana, ou, sabe? Valores que não fazem parte do nosso universo, pelo menos não da maioria de nós. Aí você vai mais à frente e você vai pesquisar lá. Mas o Neymar ganha toda essa fortuna. Será que ele é um bom servo? Será que ele é um servo do Senhor? Aí você vê lá. Neymar abre uma instituição e atende 3.000 crianças de 7 a 17 anos, com tudo que vocês imaginar. Saúde, educação, roupa, comida, residência, tudo. Uau, 3.000 crianças. Quer dizer que o talento do Neymar no futebol, que ele faz gol nos times que ele joga, que não vem ao caso qual é o time, qual é o gol que ele fez, mas vem ao caso esse gol que ele fez pela sociedade. O que ele está fazendo de benefício com o seu talento em prol da sociedade? Porque é para crianças carentes lá da cidade de Santos, em São Paulo. Mas se nós pegar um lá da África, Sadio Mané, o outro jogador de futebol que ganha mais de 1 milhão de euros por mês, tem um relógio que custa $30, um relógio que é plástico. E ele diz, eu não preciso de um Rolex, porque o relógio plástico também marca a hora. Eu não preciso de ter 10 ou 12 Ferrari ou um avião, eu não preciso, porque eu pego um avião de linha e me leva daqui para minha comunidade. Mas ele, na comunidade dele, que é uma comunidade bem pobre, na África, ele paga um salário para cada família todo mês, com os talentos que ele tem na área de futebol. Mas ele ganha 1 milhão de euros por mês, é fácil. Mas tem muita gente que ganha e poderia fazer e não está fazendo. Ele construiu um hospital, ele construiu uma escola, ele construiu o centro de treinamento de atletismo na vila dele, ele construiu a agência do correio da cidade dele que não tinha. Então, é a riqueza que nós temos que condenar ou é o uso da riqueza? É como empregar a riqueza? Então, essa passagem, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha
do que o rico. Não, depende do rico, depende das suas ideias, depende da sua atitude, porque é o que vai realmente contar. E aí, as nossas decisões são pessoais, individuais. E nós podemos falar em abastados ou podemos falar de pobre, como a, a viúva, que deu o óbolo da viúva, deu tudo o que ela tinha, que era uma moedinha. Ou então nós podemos falar de nós, espíritas, que já lemos uma página do Evangelho e já temos capacidade, através dessa página, ter uma conversação adequada, sermos um servo bom na conversação, controlar as nossas conversações, não nos deixar por conversações fúteis, conversações de fofoca. Ah, eu vi falar, alguém me disse, eu vi não sei aonde. Não, eu não vi, alguém me falou. É só fofoca, é só um vício que nós estamos alimentando. Se nós controlarmos os nossos pensamentos e pensarmos o que é que Jesus espera que cada um de nós faça como servo, controlar os nossos pensamentos. Então eu não vou pensar em coisas negativas, em coisas ruins ou mal para o meu semelhante. Eu tenho controle sobre os meus pensamentos. Não quer dizer que eu já seja um espírito, que eu só pense o bem. Não. Tem momentos que eu penso coisas que eu não posso nem falar se eu estiver sozinho, muito menos em público. Por quê? Porque os meus pensamentos estão conectados com o meu espírito, que é um espírito antigo, e que vem da época das cavernas. Então os meus pensamentos não são os melhores ainda. Mas eu posso pensar em qualquer coisa e dizer, opa, isso não me pertence mais. Isso não está de acordo com o ensinamento que eu estou inserido, que eu estou estudando, que eu estou trabalhando, que eu sou voluntário e que eu sou servo, que eu estou tentando, né, ser um servo. Estou registrado nessa escola como servo. Mas aí eu preciso cuidar, porque a minha transformação íntima, ela vai precisar do controle dos meus pensamentos. Eu posso pensar tudo o que me vier à mente, porque eu não tenho controle, mas eu vou filtrar os pensamentos que vêm, e aqueles pensamentos que não estiverem de acordo com o Evangelho, eu digo, isso já não me pertence mais, e eu estou caminhando num rumo diferente. É fácil? Não, não é fácil, é difícil, porque nós estamos tentando fazer uma reforma íntima, e essa reforma íntima, ela é difícil, ela é complicada, ela precisa ser exercitada. Ou será que qualquer um de nós aqui, que somos todos capazes, vamos sair ali na porta da fora e dizer, tem um emprego para você, beleza, aceito. O que é? Ah, você vai ser engenheiro, tiro de letra, sem problema, nem sei o que é engenheiro, né? Mas eu tiro de letra. Não, olha, você precisa, ok, você quer ser engenheiro? Você vai para a escola, você vai aprender, você vai estudar, agora você vai fazer estágio, agora você vai fazer prática. Leva tempo para você se tornar um engenheiro ou qualquer outra profissão que nós formos citar aqui. Então, assim, o nosso espírito, para fazer essa reforma íntima, é trabalhosa, leva tempo, mas depende de nós. Nós já estamos aqui matriculados, porque estamos aqui num dia de domingo. Nós estamos interessados nessa reforma íntima. Então, nós precisamos nos utilizar do pensamento para fazermos essa transformação. E aí o Levi continua perguntando se estaríamos edificando o reino de Deus se favorecêssemos a exploração, né? Se nós deixássemos que qualquer um que chegue para nós diga, eu estou necessitado, e você vai meter a mão na carteira, ou você vai envolver a casa espírita, ou qualquer outro órgão, para auxiliar os necessitados. Você não está sendo explorado? Não é necessário você pesquisar, você saber para que é a finalidade, qual a finalidade dessa ajuda que você está precisando? Será que você precisa de dinheiro ou você precisa de uma indicação para emprego? Porque às vezes aqui a gente vê muito isso. Tem gente pedindo dinheiro para o auxílio do aluguel, e eu respeito, porque tem gente que está passando por dificuldade. Não estou aqui condenando isso não, gente. Mas às vezes a pessoa não precisa do dinheiro, ela precisa de uma indicação de trabalho para que ela mesma ganhe seu sustento. E às vezes a gente pode, com um simples ato de informação, acabar auxiliando muito mais do que pagar um mês de aluguel. Porque você paga o mês de aluguel desse mês, o mês que vem tem outro mês. Você dá o trabalho, a pessoa vai trabalhar esse mês, trabalha o mês que vem, e ela se torna autossuficiente. E assim a gente não vai favorecer casos esporádicos de exploração. Na maioria das vezes são pessoas realmente necessitadas, né? E aí o Simão Pedro entra na conversa e ele diz, tudo isso é verdade.
redarguiu Simão Pedro. Entretanto, Deus nos inspirará sempre nos momentos oportunos. E não é por essa razão que devemos abandonar os realmente desamparados. Uma colocação muito justa, de equilíbrio do Simão Pedro. A gente tem que analisar as questões, né? Nós não podemos deixar ninguém desamparado, porque nós estamos fazendo um pré-julgamento. Esse pré-julgamento é criado da onde? Qual é a informação que nós temos? Então eles, olha, vamos pela intuição divina, vamos... a gente não deve agir assim, eu falar alguma coisa, vamos fazer. Não, calma. Quando a gente recebe uma informação, a gente tem que analisar a informação, vamos pensar, vamos trabalhar a ideia, vamos conversar com o grupo da Casa Espírita, ver de que forma pode resolver, e através da intuição, alguém nos dará o caminho a ser seguido em cada um dos problemas. Aqui ele diz a intuição de Deus. É lógico que é de Deus, porque Deus é o grande Senhor e Ele nos inspira, ou inspira os espíritos que estão responsabilizados de ser os nossos anjos da guarda, os nossos espíritos protetores. Então eles vão nos inspirar em qual a decisão que devemos tomar, para que nós não deixemos ninguém desamparado, simplesmente porque nós fizemos um pré-julgamento que esse desamparado não precisa, sem conhecermos a causa. E aí eu coloquei ali o bom samaritano, que é um caso de servo bom. O samaritano foi um servo bom, porque ele estava passando, ele viu aquele homem que fora assaltado, que fora espancado e que estava ali caído, né? E ele para, dá o auxílio necessário, coloca ele no cavalo, leva até a hospedaria e paga pela sua estada e deixa um recado para o dono da hospedaria. Na volta, se houver mais custo, eu pagarei. Esse bom samaritano, que o samaritano era visto como uma má pessoa, por que ele era visto como uma má pessoa? Porque eles não tinham nenhuma preocupação assim se casasse com uma mulher do outro grupo, ou o homem casasse com a mulher, ou a mulher casasse com o homem. Para eles não tinham preconceito, para eles era tudo. E por isso eles eram julgados, um julgamento errado, que os samaritanos não eram boas pessoas. Mas passou o levita e não ajudou o caído. Passou o sacerdote e não ajudou o caído. A má pessoa é que veio ajudar, o samaritano, que na verdade ele não era má pessoa, ele era o servo bom do Senhor. Ele entendeu qual era a responsabilidade que cada um de nós tem com o nosso semelhante. Então ele foi, praticou a caridade e se colocou na posição. Mas e o julgamento que ele era uma má pessoa? Nós fazemos julgamento às vezes sem o conhecimento das coisas. Então esse é o primeiro caso de julgamento errado, que julgava ser má e foi o único bom. Levi, porém, não se dava por vencido e retrucava: a necessidade sincera deve ser objeto incessante do nosso carinhoso interesse. Mas, em se tratando dos falsos mendigos, é preciso considerar que a palavra de Deus nos tem vindo pelo Mestre, que nunca se cansa de nos aconselhar. Vigilância, essa era a recomendação de Jesus. É imprescindível não viciarmos o sentimento de piedade a ponto de prejudicarmos os nossos irmãos no caminho da vida. Sem dúvida, esse é um erro que nós pais, mães, cometemos, que é viciarmos os sentimentos daqueles que estão sobre a nossa tutela, prejudicando assim o desenvolvimento deles. Nós temos que, por mais que nós amamos eles e que temos a intenção de fazer tudo, mas nós temos que dar autonomia para que eles aprendam a fazer as suas coisas, para eles terem responsabilidades, para eles serem responsáveis. Isso é uma atitude de amor. Isso não é aquela autoproteção que você protege tanto o teu filho, que teu filho chega na idade de 20 anos e ele se comporta como uma criança de 8. Ele não tem respeito, ele não tem limites, ele não tem... tá bom, o pai disse que tá bom, a mãe disse que tá bom, o pai faz, a mãe faz. Ele come na mesa, levanta e vai para o quarto jogar videogame. Mas e a sua louça na mesa? A mãe tira, o pai tira. É um problema para o pai e a mãe tirar? Não é um problema. O problema é o filho não receber a educação que deveria ter recebido de nós, pais e mães. Essa é a responsabilidade. Não é a tarefa em si,
Porque para uma mãe que faz 2 faxinas no dia e chega em casa, faz mais a faxina da casa e faz a comida e prepara a marmita do dia seguinte, um prato ou uma xícara não faz a menor diferença. Mas a educação do seu filho faz toda a diferença. E tirar a oportunidade do seu filho de ser educado faz toda a diferença. Embaixo ali eu coloquei uma passagem do livro Missionários de Luz, do André Luiz, pelo Chico Xavier, que ele diz assim: o homem recebe auxílio pela 10ª vez. Isso, André Luiz tendo uma conversação com Alexandre. E Alexandre responde: a nossa missão é de amparar os que erraram e não fortalecer o erro. O que essa passagem toda, que são de 3 páginas, quer dizer? Esse homem, ele tem um problema de saúde, é um problema físico, causado pela sua indisciplina moral. Não tem nenhuma consciência sobre o seu palavreado, as suas conversas. Conversa dos assuntos mais chulos possíveis. Não tem preocupação, não se preocupa com o seu pensamento. Alimentação, nenhuma preocupação. Vícios, nenhuma preocupação. Tudo é possível. E o nosso corpo físico é um motor. Nem tudo você pode pôr. É como um carro. No motor do carro você só põe óleo, né? Você não põe água lá dentro do motor, você não vai estourar. E ele chegou nesse ponto, que ele estava com a saúde dele em frangalhos. Ele chega na casa espírita e, apesar de nós não estarmos observando aqui, cada cadeira tem um equipamento montado pela espiritualidade e cada um de nós está recebendo auxílio sem que nós tenhamos consciência. Estamos sendo libertos de algumas doenças que nem apareceram no nosso corpo físico, mas que a espiritualidade, enquanto vocês estão ouvindo aqui por 1 hora de conversa, a espiritualidade está trabalhando em cada um de nós, está curando, resolvendo. É só vocês lerem esse livro, Missionários da Luz, ou outros livros de André Luiz, que fala dos benefícios das pessoas auxiliadas durante a casa espírita. Esse senhor também recebe o auxílio. E ele volta, né, a sua saúde reequilibrada, e ele volta para a rua e comete todas as mesmas coisas. 10 vezes se passaram e ele não mudou a sua rotina. Porque quando nós temos um problema de saúde, é o corpo avisando que algo está errado. O que é que nós vamos fazer para mudar? Ou é alimentação, ou é costume, alguma coisa nós temos que fazer, ou ir no médico. O médico é a primeira coisa, né? Nós não podemos esperar que a casa espírita resolva os nossos problemas de saúde. Aqui, nós temos um tratamento perispiritual, do perispírito. Agora, o corpo físico é lá no médico, é com a ciência. Então, a gente vai no médico e vem na casa espírita, e é auxiliado pelos dois ângulos. Depois da 10ª vez que ele vem na casa espírita, André Luiz e Alexandre estão ali, e André Luiz diz: olha, mas por que a gente já não resolve o problema dele? Para não viciar os sentimentos, para que ele não se acostume que quando tenha problema é só ir na casa espírita e resolver. Ele vai ter que fazer a reforma íntima dele. É necessário que ele faça a reforma. É necessário que ele entenda o que é que está causando esse problema nele. Então eles dão um passe paliativo nessa 10ª vez. É um passe paliativo para diminuir simplesmente a pressão dos órgãos internos que estão fora do seu tamanho normal e estão se comprimindo um contra o outro. Então eles dão um passe paliativo, só para tirar a dor daquele momento, mas não para eliminar. Por quê? Porque ele tem que mudar, ele tem que fazer a mudança dele para que ele possa se recuperar. Ele tem que contribuir da sua reforma. Ele não pode esperar o milagre que o pai e a mãe façam pelo filho ou que a espiritualidade faça para nós que viemos na casa espírita. Nós temos que passar a nos conhecer, controlar os nossos pensamentos e continuarmos essa caminhada para podermos ir nos melhorando na medida do possível, passo a passo. O antigo cobrador de impostos expunha assim a sua maneira de ver, mas Felipe, agarrando-se à letra dos ensinos, o temperava com ênfase. Continuarei acreditando que é mais fácil a passagem de um camelo pelo fundo de uma agulha do que a entrada de um rico no reino dos céus. Ele está tomando aí mais pela letra, né? E ele não tem um conhecimento, está fazendo um julgamento sobre aquilo que ele entende. Mas um julgamento sobre aquilo que eu entendo sobre a vida não passa nem perto de ser o que é verdade.
É só uma opinião pessoal minha, que não deve interferir na vida de ninguém. Agora, o pensamento de Jesus, aí já é o nosso mestre, é o nosso líder, e aí nós temos que seguir o seu pensamento, né? Jesus não participava dessas discussões, porém sentia as dúvidas que pairavam no coração dos discípulos e, deixando-os entregue aos seus raciocínios próprios, aguardava oportunidade para um esclarecimento geral. Então, Jesus ficava como mestre sempre na retaguarda, né? Eu acho que o pai e a mãe faz isso. O pai e a mãe vê os filhos brigando e ele deve observar, na minha opinião, né, de fora, deve observar assim, daqui a pouco eles se acertam, daqui a pouco eles estão brincando novamente. E o pai e a mãe não ficam ali interferindo na vida dos filhos o tempo todo. Deixa que eles se resolvam, que eles aprendam a conviver com os brinquedos que tem, quem brinca com esse, quem brinca com aquele, ou seja, entre os filhos ou os amigos, eles se acertam, não precisa se preocupar. Jesus via os apóstolos assim, são crianças, daqui a pouco seus próprios raciocínios vão definir qual é o rumo que eles devam tomar. Passava-se o tempo e as pequenas controvérsias continuavam acesas. Chegara, porém, o dia em que o mestre se ausentaria da Galiléia para a derradeira viagem a Jerusalém. A sua última ida a Jericó, antes do suplício, era aguardado com curiosidade imensa. Grandes multidões se apinhavam nas estradas. E nós, quando lemos sobre a vida dos apóstolos, todas as passagens mostram que quando Jesus tinha uma jornada para percorrer, todos os moradores das regiões vinham para esse caminho, porque muitas curas eram feitas, né, nesses caminhos. As pessoas que precisavam iam ao encontro, porque eles sabiam que se eles se aproximassem de Jesus, eles alcançariam as curas. Então, nós temos no Evangelho coisa de 43 milagres descritos que Jesus operou, mas na verdade são milhares e milhares de milagres que nem se teve conhecimento e que não foram registrados nos evangelhos. E dentre essas pessoas que se aproximavam, nós temos a figura de Zaqueu, né? Um publicano abastado de nome Zaqueu, que conhecia o renome do Messias e desejava vê-lo. Levado pela ansiosa expectativa com que esperava a passagem de Jesus, coração inundado de curiosidade e sensações alegres, o chefe publicano, ao aproximar-se do Messias, admirou-lhe o porte simples, sentindo-se magnetizado pela sua indefinível simpatia. Altamente surpreendido, verificou que o mestre estacionara ao seu lado. Ele dizia com um aceno íntimo: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje necessito de tua hospitalidade e de tua companhia. Então, é a esperança de todos nós que Jesus se aproxime de nós, né? E ele deu todas as ferramentas, todas as possibilidades para nós nos aproximarmos do Cristo. E o Zaqueu, por ele ser de baixa estatura, ele procura essa árvore, né? Para ele ver Jesus de cima, porque ele tinha esse interesse de ver. Por que será que ele tinha esse interesse de ver? Porque ele já conhecia de renome as pregações do Cristo. As atitudes dele já estavam de acordo com o que o Cristo estava pregando. Mas ele era um homem abastado, ele era um homem rico, portanto, ele era um homem mau, ele era um homem julgado como sendo mau, até mesmo pelos próprios apóstolos. E aí, quando Jesus se aproxima dele e diz: eu preciso da sua hospitalidade, da sua companhia. Será que Jesus ia pegar um criminoso para se hospedar? Jesus conhecia até quantos fios de cabelo cada um tinha na cabeça. Como é que Jesus não ia saber quem era Zaqueu? Mas por saber quem era Zaqueu, é que ele fala: preciso da sua hospitalidade, da sua companhia. Sem que pudesse traduzir o que se passava em seu coração, o publicano de Jericó desceu de sua improvisada galeria, possuído de imenso júbilo, abraçou a Jesus com prazer espontâneo e ordenou todas as providências para que o querido hóspede e sua comitiva fossem recebidos em sua casa com a maior alegria. O mestre deu o braço ao publicano e escutava atento as suas observações mais insignificantes, com grande escândalo da maioria dos discípulos. Imagine o que é importante para nós, como seria para o mestre. São coisas insignificantes, porque quem já percorreu 4,8 milhões de anos, ou 4,5 bilhões de anos para fazer a sua evolução, que já está na condição crística, que é o caso de Jesus,
Aí ele escuta as nossas lamentações, são coisas insignificantes, como era do Zaqueu, como são as nossas coisas insignificantes para Jesus. Mas para nós ainda tem um certo peso, porque nós estamos iniciando a nossa jornada de desenvolvimento. Não se tratava de um rico que deveria ser condenado? Perguntava Felipe a si próprio. E Simão Pedro refletia intimamente, com a justificar. Tudo isso, se Zaqueu um homem de dinheiro e pecador perante a lei? Eles estavam fazendo essas perguntas mentalmente, se auto-perguntando, mas não em voz alta, né? Porque eles estavam se questionando, como que Jesus sai de mão dada com o Zaqueu, que é um pecador, que é um rico? Mais uma vez, o julgamento que nós fazemos, que os apóstolos também fizeram. Então, a gente vê que as nossas dificuldades aqui na Casa Espírita são as mesmas dificuldades que os apóstolos tiveram. Por quê? Os apóstolos não tinham esclarecimento naquela encarnação, poderiam ser espíritos preparados para a jornada que eles esperavam, para a pregação? Sim, eram. Era um espírito mais preparado para fazer. Mas as dificuldades dessa encarnação são específicas dessas. Nós não nos lembramos de outras encarnações. Então nós temos que lidar com esta encarnação. E assim também ocorre conosco. Então eles ficavam se perguntando, eles estavam achando assim que Jesus devia ter ficado louco, estava doido de dar a mão para um publicano, né? Onde é que já se viu? Jesus lhe seduzia as atenções, tocando-lhe as fibras mais íntimas do espírito. Com sua presença generosa, tratava-se de um hóspede bem amado e que lhe ficaria eternamente no coração. Aproximava-se o crepúsculo quando Zaqueu mandou oferecer uma leve refeição a todo o povo, em sinal de alegria. Sentando-se com Jesus e os seus discípulos sobre vasto alpendre, a palestra versava sobre a nova doutrina, e sabendo que o mestre não perdia ensejo em condenar as riquezas criminosas do mundo, o publicano esclarecia com toda a sinceridade de sua alma. Quer dizer, Jesus, ele é contra, ele é e ele vai ser contra as riquezas criminosas, as riquezas do egoísmo, aquela que eu só quero colocar no meu celeiro, que eu não tenho nenhuma atitude que gere benefício para o meu semelhante. Essa riqueza, Jesus condena. Mas a riqueza que você faz gerar benefício para terceiro, ele não condena, como a gente vai ver na sequência. Senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável. Isso é o Zaqueu falando, como que as pessoas o julgavam, como as pessoas ouviam, né? Aí ele continua, mas desde muitos anos venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos os que me rodeiam na vida. Compreendendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho, organizei múltiplos serviços de criação de animais e de cultivo incessante da terra. Até de Jerusalém, muitas famílias já vieram buscar em meus trabalhos o indispensável recurso à vida. Abençoado sejas o teu esforço, replicou Jesus, cheio de bondade. Começa nesse momento de esclarecimento do Zaqueu, essa caridade que ele já fazia, mas que ninguém enxergava. O fato dele gerar emprego, o fato dele alimentar outras pessoas, fazer com que o seu dinheiro fosse investido em plantações, em produções de animais, para gerar emprego, para sustentar famílias. Então, essa parte ninguém via. O julgamento é que ele era uma má pessoa. Ninguém via o lado bom dele, o lado caridoso, aquilo que ele faz. E assim, às vezes, a gente ouve na nossa comunidade brasileira as pessoas falando desse ou daquele, porque o brasileiro não ajuda o brasileiro. Olha, eu acho que a comunidade é bem unida, que a comunidade brasileira se ajuda bastante, está presente na vida de todos, mas ajuda com aquilo que é possível. Ninguém na comunidade está distribuindo dinheiro, porque a gente também não tem um lugar que a gente possa retirar a hora que precisa. A gente vai, trabalha duro e a gente auxilia dentro das nossas possibilidades. O Zaqueu, ele auxiliava dentro daquilo que ele tinha. Ele era rico, ele tinha dinheiro. Então ele podia mandar fazer mais plantação. Para isso ele precisava de mais funcionário. Mais criação de animais. Para isso precisava mais de... Aí quando ele pegava um funcionário, era um pai de família que sustentava o pai, a mãe, os filhos e dava possibilidades, provavelmente, né,
nos dias de hoje, muito mais do que naquela época, mas dava a possibilidade dos pais educarem seus filhos. E isso é uma caridade que não tem preço. Ela é muito melhor e muito mais benéfica do que você distribuir todos os bens materiais que você possa ter. A não ser que você tenha fortunas que não te façam a menor diferença, como aconteceu há 3 meses atrás aqui no Bronx, uma doutora, professora da Universidade de Medicina, e ela é casada com um engenheiro da NASA. E ela herdou uma fortuna de $1 bilhão. E aí ela disse, o que eu vou fazer com $1 bilhão? O meu salário já é suficiente, porque ela é doutora, ela é professora. Ela pegou $1 bilhão e doou para a universidade. E disse, desse momento em diante, enquanto tiver dinheiro, quem estudar aqui em medicina não precisa pagar prestação. Olha que benefício que ela gerou. Porque provavelmente a maioria jovens, pode ter até algum idoso estudando medicina, mas em geral são jovens estudando medicina que precisam de um auxílio, que precisam de uma alavanca para dar um salto, né? E provavelmente seus pais deveriam trabalhar que nem loucos para pagar essa universidade de medicina, que também vai aliviar um pouco a vida dos pais. Então quando você faz o teu patrimônio gerar benefícios para terceiro. Nesse caso, o benefício é mais dela do que quem recebeu, né, esse auxílio. Quem recebeu, sem dúvida. A gente sabe quando a gente recebe um benefício, o quão benéfico é para nós. Mas para você dar $1 bilhão para um curso de medicina é algo fantástico, né? Para quem tem um filho lá estudando. Zaqueu ganhou novas forças e murmurou: os servos de minha casa nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-los. Então, ele se coloca aqui numa condição de servo bom. Porque diz, os servos de minha casa nunca me encontraram com uma posição contrária de servir. É uma maneira de nós observarmos e refletirmos se nós estamos aproveitando as oportunidades de servir, de nos tornarmos servos, né? Regozijo-me contigo, exclamou o Messias, porque todos nós somos servos do nosso Pai. O publicano, que tantas vezes fora injustamente acusado, experimentou grande satisfação. A palavra de Jesus era uma recompensa valiosa, a sua consciência dedicada ao bem coletivo. Extasiado, levantou-se, estendendo as mãos ao Cristo, exclamou alegremente: Senhor, Senhor, tão profunda é minha alegria, que repartirei hoje com todos os necessitados a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho prejudicado alguém, indenizá-lo-ei quadruplicadamente. Jesus o abraçou com um formoso sorriso e respondeu: bem-aventurados és tu, que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Alguns dos discípulos, notadamente Felipe e Simão, não conseguiam ocultar as suas deduções desagradáveis, mais ou menos aferrado às leis judaicas, e atentando somente no sentido literal das lições do Messias. Estranhavam aquela afabilidade de Jesus, aprovando atos de um rico do mundo, confessadamente publicano e pecador. E como o dono da casa se ausentasse da reunião por alguns minutos a fim de providenciar sobre a vinda de seus filhos para conhecerem o Messias, Pedro e os outros prorromperam numa chuva de pequeninas perguntas. Por que tamanha aprovação a um rico mesquinho? As riquezas não eram condenadas pelo evangelho do reino? Por que não se hospedaram numa casa humilde e sim naquela vivenda suntuosa, em contraposição aos ensinos da humildade? Poderia alguém servir a Deus e ao mundo de pecados? Essas eram as perguntas dos apóstolos para Jesus. E eles queriam entender, mas era uma limitação deles e não de Jesus, né? O mestre deixou que cessassem as interrogações e esclareceu com generosa firmeza: amigos, acreditais porventura que o evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis e mendigos? Por que você não deve se desfazer dos teus bens materiais? Faça caridade, cumpra com as suas obrigações, mas não se desfaça dos teus bens materiais, porque não é esperado que os homens se transformem
em mendigos e miseráveis. Administre os bens que você possui, use dos teus talentos e administre essa situação. Qual é a esmola maior? Pergunta Jesus. A que socorre a necessidade de um dia, que adota providências para uma vida inteira. Então, se nós dermos um prato de comida, é a necessidade de hoje. Se nós dermos um trabalho, ou conseguirmos indicar para um trabalho, vai ser para a vida inteira. No mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os primeiros escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo. Por vezes, atiram uma moeda dourada ao faminto que passa, procurando livrar-se da sua presença. Os segundos ligam suas existências a vidas numerosas, fazendo de seus servos e auxiliares de esforço a continuação da sua própria família. Estes últimos sabem empregar o sagrado propósito de Deus e são seus mordomos fiéis em face do mundo. Então, se nós formos querer uma fortuna aqui no plano material e sabemos que viemos para cá sem trazer nada e que voltaremos para o mundo espiritual sem levar nada, não terá nenhum valor adquirir essa fortuna aqui no plano material. Mas quando nós auxiliamos a terceiro, é a aquisição do espírito. E aonde quer que o nosso espírito vá, essas aquisições irão conosco. E não ficarão nesse mundo. Os apóstolos, ouvindo-nos, espantado, Felipe, desejoso de justificar, depois da argumentação incisiva do Cristo, exclamou: Senhor, eu não compreendia bem por que trazia no meu pensamento fixado nos pobres que vossa bondade nos ensinou a amar. Entretanto, Felipe, elucidou o mestre, é necessário não perdermos as viciações de sentimento. Mais uma vez, viciações do sentimento. Fazemos isso com as nossas crianças, fazemos isso quando temos problemas, viemos na casa espírita tomar um passe e depois ficamos 6 meses sem aparecer. Viemos à casa espírita e não participamos dos grupos de estudo, que é a porta para a nossa reforma íntima, é só através do conhecimento e do esclarecimento. Nós precisamos estudar quem somos, o que estamos fazendo nesta encarnação e o que precisamos fazer. É a única forma de fazermos a nossa reforma íntima, através do estudo. Nunca ouviste falar numa terra pobre. Entretanto, é necessário não perdermos em viciações do sentimento. Nunca ouviste falar numa terra pobre, uma árvore pobre, em animais desamparados. Então, é necessário que nós tenhamos riqueza, que nós cuide dos talentos que temos, né? Porque Jesus fala aí, ó, você nunca viu falar de uma terra pobre, de um animal pobre, ou de uma árvore pobre, tudo tem que ter o seu... E acima de tudo, nesses quadros da natureza, a que Zaqueu procura atender, não vês o homem, nosso irmão? Qual será o mais feliz? O mendigo sem responsabilidade, a não ser de sua própria manutenção, o pai carregado de filhos a lhe pedirem pão. Então, a responsabilidade do pai, a responsabilidade do mendigo, e quando você gera emprego para um pai, para uma família, você está auxiliando muito mais pessoas. Quando você dá alimentação para o mendigo, é só resolvendo o problema dele do dia, porque ele não vai trabalhar amanhã, ele precisa de outra alimentação. Quer dizer, então, que a gente não vai dar mais comida para mendigo. Não. Nós vamos cuidar, porque eles são nossos irmãos. Tanto o Zaqueu é nosso irmão, ele está na posição de irmão, como o mendigo está na posição de irmão. Só que nós não vamos mais criticar o rico. Nós não vamos ter essa falsa impressão de que a riqueza é o problema. A riqueza não é o problema, a riqueza nunca foi o problema. A riqueza é a solução dos problemas. Se não fosse os grandes empresários que geram emprego, a maioria de nós aqui morria de fome, porque nós trabalhamos. Alguém paga o nosso salário. De alguma forma, eles ganham o dinheiro deles para pagar o nosso salário, para nos contratar. Então, a riqueza não é o problema. O problema é o que nós fazemos com a riqueza que possuímos. Talento não é o problema. Se jogador de futebol, artista, cantor, seja lá o que for, fazem fortunas na função, estão exercendo os seus talentos. Respeito com o talento, porque é um espírito que já adquiriu aqueles talentos. E nós vamos trabalhar para adquirir os nossos talentos, e aqueles que já têm, trabalhem com seus talentos, ganhem o seu sustento honestamente com os seus talentos. Não tem nenhum problema nisso. E em seguida, Zaqueu mandou servir uma grande mesa ao Senhor e aos discípulos, onde Jesus partiu o pão.
Partilhando do contentamento geral, impulsionado por um júbilo insoptável, o chefe publicano de Jericó apresentou seus filhos a Jesus, mandou que os servos festejassem aquela noite memorável para o seu coração. Nos terreiros amplos da casa, crianças e velhos felizes cantaram hinos de cariciosa aventura, enquanto jovens, grande número, tocavam flautas, enchendo de harmonia o ambiente. Esse era o tipo de festa que era comum naquela época deles fazerem. Foi então que Jesus, reunindo todos, contou a formosa parábola dos talentos, conforme a narrativa do apóstolo. E foi também que, pousando enternecido e generoso olhar sobre a figura de Zaqueu, seus lábios divinos pronunciaram as imorredoras palavras: bem-aventurado sejas tu, servo bom e fiel. Francisco Cândido Xavier, Humberto de Campos, o livro Boa Nova. Leiam, aproveitem esse livro que é fantástico. No mais, muito obrigado a todos e até a próxima.